Começo agora. Tá, então vamos começar novamente. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Nós vamos começar o painel Mulheres na Ciência, Diversificando Formas de Acesso ao Conhecimento e Lideranças Jovens. Eu me chamo Caroline Suzarte, sou vice-presidenta da Women Nuclear Brasil, da Gestão Diversidade e Inclusão. Também sou doutoranda do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Atualmente estou fazendo o doutorado sanduíche na Deutsches Elektrosynchrotron, na Alemanha. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos, cacheados, escuros e tenho um pouquinho de luzes nas pontas, assim, na altura do pescoço. E estou vestindo uma blusa vermelha e falo de Zeuthen, Alemanha. Novamente, boas-vindas a todas as pessoas aqui, todas e todes. Este painel, Mulheres na Ciência, Diversificando Formas de Acesso ao Conhecimento e Lideranças Jovens, parte da Conferência Livre Women Nuclear Brasil, etapa preparatória da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Vamos começar as apresentações, né, das nossas painelistas que compõem essa mesa. Então, eu gostaria de abrir a autodescrição das nossas painelistas em ordem alfabética, começando pela doutora Carla Dauruche de Souza, pesquisadora e orientadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Por favor, faça sua autodescrição e diga de qual cidade você está falando. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Carla, eu sou professora e pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica aqui em São Paulo. Eu também estou aqui em São Paulo. Eu sou formada em física médica, sou uma mulher cis, uso óculos, cabelão preto comprido, tentando deixar mais comprido, mas ele não quer crescer mais do que isso, ondulado, estou usando uma blusa branca e azul listrada, né? E acho que é isso. Uso óculos, cabelos escuros, né? E estou bem ansiosa em falar com vocês hoje. Tá ótimo, muito obrigada, Carla. Agora eu passo a palavra para a doutoranda em Física na UNB, Cícera Viana, e também membro da diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Por favor, Cícera. Oi, gente, boa tarde. Conseguem me ouvir? Então, me chamo Cícera Viana, sou doutoranda em Física aqui na UNB, também falo de Brasília, estou aqui no trabalho também, então me desculpem qualquer barulho que for acontecendo aí. Mas sou uma mulher parda também, né? Tenho cabelo cacheado, um pouco volumoso, acho que preto, castanho às vezes. Tenho olhos escuros, tô com um vestido, né, um macacão azul, e tenho 28 anos. Esqueci alguma coisa? Não sei. Não, tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a doutora Denise Levi, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Obrigada, boa tarde a todas. Muito obrigada para WIN, pela honra de eu estar participando dessa iniciativa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, bem longos, e uso óculos para enxergar de perto. Estou de óculos nesse momento, estou vestindo uma camisa preta com bastante florzinhas brancas e tenho minhas unhas coloridas também, todas em preto e branco. Estou falando de São Paulo. Muito obrigada, doutora Denise. E agora eu passo a palavra para a Milena Megre, cientista política e analista de energia na BRICS, Youth Energy Agency. Boa tarde, me escutam bem? Sim. Bom, grande prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Milena Megre, falo diretamente de Belo Horizonte. Vocês talvez vão reconhecer um pouquinho do meu sotaque em mineiro. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelo comprido, loiro, ondulado, passando por uma transição capilar aí para poder encontrar o meu cacheado ondulado.
tenho um olho bem castanho, escuro, e estou vestindo um agasalho meio rosa salmão, porque está fazendo um friozinho aqui no interior de Minas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agora eu vou explicar um pouquinho como vai ser o funcionamento da nossa mesa. Cada palestrante, cada painelista terá 15 minutos para expor suas ideias. Em seguida, abriremos para a participação exclusiva de mulheres do nosso público. Serão feitas perguntas de até 1 minuto por pessoa e a painelista tem até 3 minutos para responder. A Milene Megri trará o tema Iniciativas Internacionais de Inclusão de Gênero, Energia Nuclear. Denise Levi falará sobre educação científica para elas, um convite à participação feminina. A Cícera Viana falará sobre jovens líderes na ciência, tecnologia e inovação, construindo um futuro inovador e socialmente justo. E a Carla Souza falará sobre a formação contínua de mulheres na saúde, avanços e possibilidades na ciência, abrindo o painel. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para você, Carla. Fique à vontade. Meninas, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Vamos ver se eu consigo compartilhar certinho a minha tela. Vocês estão vendo certinho? Estamos. Sim, perfeito. Tá bom, gente. Então, vou começar a falar da minha palestra, que é a formação contínua de mulheres na saúde, avanços e possibilidades na ciência. Aqui no cantinho tem meu e-mail, meu LinkedIn, tem a minha descrição, aqui embaixo. E, bom, falando da minha experiência como orientadora, que está dentro do programa de mestrado profissional do IPEM, está dentro do programa acadêmico do IPEM, o que a gente pode dizer dessa mulher trabalhadora da área da saúde que vem procurar, né, o seu aprimoramento? Ela é uma mulher que normalmente trabalha de 6 a 8 horas por dia, e eu coloquei aqui 6 horas porque tem algumas profissões na saúde, como, por exemplo, o tecnólogo em radiologia, que ele tem um horário diferenciado, né? Um horário de 6 horas por dia. Então, essa mulher normalmente trabalha de 6 a 8 horas por dia, ela cuida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, né, de outros membros da família. Às vezes ela tem pets, tem os seus animais, né, ela tem os seus hobbies. Ela também cuida da casa, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher faz 2, 3, 4 jornadas por dia, né, porque ela cuida de todo mundo, trabalha e também cuida da casa. E essa mulher, ela pensa em estudar para progredir, né? Então, é esse tipo de mulher que tem aí na cabeça que ela quer progredir no trabalho, ela sente que ela quer fazer alguma coisa mais com a carreira dela, né? E essa mulher, ela chega no nosso mestrado profissional aqui no IPEM, como a doutora Denise falou bastante, né, na outra palestra, e o nosso mestrado profissional, ele é um mestrado diferenciado. Por quê? Ele é um mestrado de 2 anos, ele é mais rápido do que o mestrado convencional, ele tem menos créditos do que o mestrado convencional, então a pessoa passa mais rápido pelas disciplinas, e normalmente esses projetos são executados no local de trabalho que essa mulher está, né? E ela tem todas as disciplinas do mestrado são voltadas para a área da saúde. Aí a gente já começa a esbarrar em algumas dificuldades, né? Por exemplo, foi falado no outro painel, né, que as mulheres muitas vezes não ocupam esses cargos de gestão dentro dos locais de trabalho, né? E muitas vezes as nossas alunas têm algumas dificuldades de conseguir as aprovações dos gestores, né, que normalmente a grande maioria deles são homens, para poder fazerem os seus trabalhos. Né? Mas aí, como eu sempre brinco com as minhas alunas, a gente não vai desistir nunca disso e vai insistir, né, até a gente conseguir fazer os trabalhos delas, né? Então, esses são alguns dos diferenciais do programa. Aí, o que normalmente eu vejo, né, das meninas que vêm falar comigo, né? Porque, para mim, é muito importante ser uma mulher e orientar mulheres, né? Porque a gente tem esse carinho e essa compreensão, né, de trabalhar juntas, né, sempre escutando. Eu brinco que às vezes eu sou mais, eu não digo mãe, porque às vezes meus alunos são mais velhos do que eu, mas eu digo que às vezes eu sou uma irmã mais velha,
né? Sou uma psicóloga, porque muitos se formam e me mandam mensagem todas as semanas ainda, pedindo conselhos, falando da carreira, né? O que me deixa muito contente. Então, ter esse carinho e compreensão com o aluno que chega, com a aluna que chega, com as dificuldades que ela vai enfrentar no seu dia a dia para fazer o seu mestrado, né? É importante. E não ter medo de passar desafios para essas mulheres. Os trabalhos mais impressionantes que eu já vi dentro desse programa de mestrado profissional foram executados por mulheres, né? A doutora Denise falou, mostrou para vocês o nenezinho que teve a pele recuperada, foi executado por uma enfermeira, né? As minhas alunas fizeram trabalhos incríveis, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui para frente. Então, não ter medo de passar os desafios para essas mulheres. E entender que nós, como orientadoras, somos inspiração para essas mulheres. Eu coloquei aqui algumas fotos de mulheres que são minha inspiração, a minha orientadora / segunda mãe / grande amiga, a doutora Maria Elisa Rostelato, aqui do IPEM, né? A doutora Pascale Chevalier, da Universidade de Laval, que eu passei um tempo na Universidade de Laval em 2016 e ela é minha amiga até hoje. Então, essas mulheres que me inspiram, eu tento absorver coisas delas, né, para também entender que eu sou inspiração para essas mulheres que vêm buscar o mestrado, vêm buscar o seu aprimoramento. E a gente tentar matar essa síndrome de impostora que muitas mulheres têm, né? A gente vê dados, por exemplo, que homens assumem cargos na qual eles não têm total preparo, mas eles entendem que eles vão aprender nesse cargo, e mulheres muitas vezes nem se matriculam, nem se inscrevem para poder ocupar aquele cargo porque elas se sentem despreparadas para aquilo, né? Ou então, assim, a gente olhar, né, nós orientadores, olharmos para as nossas carreiras e falar, nossa, mas eu já conquistei tanta coisa, né? Será que eu tenho que impor o respeito que eu preciso no meu currículo, né? Será que eu preciso fazer tudo isso? Será que eu sou boa o suficiente para orientar esse trabalho inovador dessa aluna? Então, tudo isso está na nossa cabeça de mulher, né, de professora, de orientadora, e eu vejo isso também nos olhos dos meus alunos, né? Aí também contar um pouquinho da Rebeca, vocês veem que parece que eu tenho 12 anos nessa foto, porque eu estava no comecinho do meu mestrado aqui no IPEM, né? E a Rebeca foi minha aluna de iniciação científica, e hoje essa menina voou, ela fez especialização no HC e está trabalhando no AC Camargo, é minha amiga até hoje, a gente é uma amizade aí, vai fazer quase 15 anos já, né? Então, é muito legal a gente poder ser inspiração também para outras pessoas. E falar do programa de mestrado profissional, vocês já viram, mas eu queria contar para vocês a história de duas meninas, né? Quero mostrar um vídeo para vocês. Essa é minha aluna, Giovana, que fez uma fonte radioativa maleável, como vocês estão vendo no vídeo. É uma fonte que pode tratar câncer de pele, tratar câncer veterinário, câncer espinhal, né? Para vocês verem que trabalho bonito que essa menina fez. A Giovana é uma aluna bolsista do nosso programa, né? É uma menina que veio de um lugar extremamente carente, que precisa de um apoio muito grande, né? E a Giovana vai se formar daqui 2 semanas no mestrado, o trabalho dela deu certo, ficou super bonito, né? E a gente já está pensando na aplicação dentro da medicina veterinária com os nossos parceiros. Eu queria contar também a história da Tainá, né? Uma menina que veio do interior do Ceará para São Paulo para fazer o mestrado profissional, estava super empolgada, né? E aí chegou aqui, eu me lembro conversando comigo, e ela falou, professora, e ela chorava, professora, eu tô grávida, eu não vou conseguir fazer o mestrado. Eu falei, de jeito nenhum, gravidez não é sentença de morte, você vai fazer esse mestrado, não vai poder entrar no laboratório com material radioativo, lógico, mas nós vamos mudar esse mestrado para um tema que seja importante para a sociedade. Você vai fazer o mestrado sim, não deixei a Tainá desistir, e aqui está a Celina,
né? Hoje já com quase 5 anos, uma menina linda, maravilhosa, e o trabalho da Tainá tão importante, feito com câncer de próstata, trabalho que foi dedicado a todos os homens do Brasil, né? E viu o estado tão complexo que nós temos por tratamento de câncer de próstata no Brasil, né? E hoje, graças a Deus, Tainá é uma funcionária da empresa Electra, que vende equipamentos de radioterapia, né? E ela está super feliz, super contente, e é uma dessas alunas que não vão embora, sabe? Sempre voltam com parceria, com amizade, né? E eu estou muito feliz de ter contribuído para a carreira da Tainá. Então, só para deixar minha fala curta, obrigado. Queria mostrar para vocês as minhas novas alunas, a Paula, a Paloma, esses aqui são meus alunos da disciplina, né? E a gente sempre lembrar que essas mulheres precisam de apoio e precisam ser empoderadas. Obrigado, gente. Muito obrigada, Carla. Você Opa. tem mais ou menos 5 minutos, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria ver se tem alguém que tem perguntas, pode perguntar. Eu quis terminar um pouquinho antes. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Eu fiz o meu mestrado inteiro grávida. Que legal, Ellen. Então, como a gente pode já abrir para as perguntas para você. A Gabi está com a mão levantada, então acho que você pode perguntar, Gabi. A gente pode começar por você. Oi, meninas. Carla fala foi excelente. Eu só vou pedir para você falar mais alto, porque está bem baixinho. Eu meu microfone, mas eu falo alto sim. Carla, sua fala foi excelente, maravilhosa, mas eu vi que você trouxe vários pontos que você abordou né, na sua fala, mas eu queria que você apontasse algumas políticas que poderiam ser, que podem ser feitas para melhorar tanto essa a relação da questão da orientadora para a aluna, porque assim, a aluna vai com muita expectativa, às vezes, em algumas orientadoras. Só que elas nem têm esse suporte suficiente, porque às vezes não tem essa política para cobrir. Mas o que você pensa de políticas que podem ajudar, estreitar essas relações e fazer com que as alunas não, além de elas te procurarem, que elas se firmem e não desistam, sabe? Mais ou menos nesse ritmo. Nossa, essa é uma pergunta muito importante, Gabi, porque assim, essa relação de orientador-aluno é uma relação muito poderosa, né? Eu ocupando esse cargo de orientadora, eu vejo o quanto que o meu papel pode literalmente acabar com a vida daquela pessoa se eu quiser, né? Uma irritação minha pode literalmente fazer com que essa pessoa desista, né? Fazer com que ela não leve esse mestrado à frente, e eu sinto que eu tô lá para brigar por elas, né? Então, assim, é muito difícil ocupar esse cargo de liderança, que é um cargo de liderança de pessoas, é um cargo de gestão de projetos, né? E que muitas vezes os orientadores e orientadoras, eles assumiram esse papel sem enxergar e sem ter esse treinamento, essa visão, né, com esses alunos. A gente sabe que isso tá mudando, que antigamente o orientador era uma pessoa que ficava num pedestal, né, era uma pessoa extremamente venerada, e a gente não tinha tanto acesso, os alunos tinham medo de falar, e isso está mudando, né? A gente precisa entender o lado das outras pessoas, lógico, com firmeza, porque os alunos precisam fazer os trabalhos, mas a gente precisa dar apoio. Eu acho, Gabi, que precisa ter um treinamento. Eu acho que as comissões de pós-graduação precisam explicar para os orientadores, né, que eu acho que já passou desse tempo, de explicar para os orientadores como apoiar esses alunos, criar métodos para isso. Então, por exemplo, eu tinha essa minha aluna que estava grávida, falei assim, olha, você não vai entrar no laboratório, mas você não vai, eu me recuso a deixar você a desistir do mestrado, né? Nós vamos passar um outro plano de trabalho, você vai fazer o mestrado perto da sua família. Ela enfrentou diversas dificuldades, né, para conseguir aprovação de comitê de ética para ter dados. Por vezes ela falou que ia desistir, eu falei, você não vai, você vai até o final. Ela conseguiu e apresentou esse belo trabalho, né? Então, assim, a gente não pode confiar mais que essa é a personalidade do orientador de fazer isso. Todos precisam fazer isso,
né? Porque todos os alunos precisam se formar, principalmente as mulheres que têm todas essas dificuldades no seu dia a dia, com filhos, com parentes, com pets, com a dupla jornada, e tem que limpar a casa, e tem que cozinhar para a família. E esse papel, muitas vezes, é ocupado pelas mulheres nas famílias ainda. E o que eu quero é que essas mulheres estudem e se formem, né? Então, eu acho que tem que haver um treinamento para o orientador, né? A gente não pode passar a mão na cabeça de pessoas que não tratam bem os seus alunos mais, entendeu? Então, tem que ter um treinamento para os orientadores e os programas de pós-graduação têm que ser flexíveis, né? Então, assim, olha, tem uma aluna que está grávida, ela precisa trocar o plano, ela vai trocar o plano, né? Eu tenho uma aluna que está grávida, ela precisa de uma licença maternidade, está previsto dentro do nosso regimento essa licença maternidade, né? Essa aluna é bolsista, como é que ela faz com o salário dela na licença maternidade? E se a gente tiver tudo isso pronto, né, o aluno entra nessa situação, resolve o problema, já tem uma saída e esse aluno se forma. Eu quero ver todas as meninas diplomadas, né, que estão comigo, que estão nos programas que eu oriento, diplomada no final dos 2 anos e meio ou dos 4 anos. Muito obrigada, Carla. Já encerrou, então, o tempo. Eu vou pedir para a Ellen anotar a pergunta. No final, a gente volta com você, tá? No caso, a Ellen, para poder perguntar. E, realmente, muito obrigada pelo que você falou, porque, assim, falando na posição de doutoranda, né, de aluna, é muito importante ter esse acolhimento que muitas vezes a gente não encontra. Então, assim, foi muito bem colocado o que você trouxe. Muito obrigada. Agora vou passar a palavra para a Cícera. Eu vou compartilhar aqui a apresentação dela. Ok, vocês estão vendo? Tá? Pronto. Então, Cícera, a palavra é com você. Oi, gente, meninas, mulheres, novamente, boa tarde a todas. O tema da minha apresentação, né, é Jovens Líderes na Ciência, Tecnologia e Inovação, construindo o futuro inovador socialmente justo. Eu tenho dialogado muito com esse tema, né, nos últimos anos, posso falar assim, né, a juventude, e é algo que me encanta. Mas eu sou jovem também, né, mas eu sempre vejo assim o poder da juventude, a potência da juventude, o quanto a gente é potente no nosso dia a dia, a gente é aguerrido, então é algo que me chama muito. E aí eu queria começar antes falando um pouco sobre mim, né? Eu sou nordestina, fiz a minha graduação no Piauí, em Física, vim para Brasília para fazer minha pós-graduação sem bolsa, vim mesmo com a cara e a coragem, com a ajuda de amigos e familiares. E hoje faço, né, até então eu não fazia parte de movimento estudantil, mas hoje estou no movimento estudantil, faço parte da Associação Nacional de Pós-Graduandos, muito por conta de um problema que aconteceu na minha época, né, do início do doutorado, e eu vi a importância da coletividade, né, de você estar junto com outras pessoas que pensam que nem você. Eu, infelizmente, não tive esse acesso, né, durante a minha graduação, minha pós-graduação, mas hoje eu tenho o movimento estudantil e essa coletividade que acho que é o que todas nós estamos aqui tratando, estamos conversando sobre isso. E aí, né, falando um pouco sobre o meu tema, e pode passar, Caroline? Queria começar a minha fala, né, iniciar a minha apresentação, puxando também um pouco da sardinha da pós-graduação e o fato de eu trabalhar com a pós-graduação, e aí falar sobre a juventude e as mulheres na pós-graduação, né? Porque a gente sabe que a pós-graduação, né, desde o seu início, desde quando ela foi concebida, ela mudou bastante no Brasil. E hoje a gente tem uma pós-graduação feita por pessoas jovens, né? Mais da metade dos estudantes de pós-graduação hoje, né, segundo os dados da CAPES, eles têm a faixa etária ali de 20 a 29 anos. Então, é uma massa trabalhadora altamente qualificada de jovens.
Mas isso não significa, né, que, apesar da juventude estar ali fazendo ciência todos os dias, isso não significa que a gente está em boas condições. Só 60% dos só 40% dos pós-graduandos, né, em torno de 40% dos pós-graduandos no Brasil hoje recebe bolsa. Isso não chega nem à metade dos pós-graduandos. Então, e os 60%, né? Eles estão fazendo ciência todos os dias nas universidades, em péssimas condições, às vezes tendo que trabalhar ali para poder estar dentro da universidade, se sustentar. Então, e aqueles que recebem a bolsa também não estão em condições muito diferentes, né? A gente sabe que os valores hoje das bolsas, estão defasados. Eu recebo, né, uma bolsa de R$3.000 e moro em Brasília. Vocês imaginam o custo de vida de Brasília. Então, passo perrengue, tenho que pagar conta, tenho que pagar aluguel. E R$3.000, que é a bolsa de doutorado, dá para a gente sobreviver. Porque é isso, é sobrevivência. É fazer ciência ao mesmo tempo que a gente sobrevive. Então, além de todas as condições que os pós-graduandos vivem hoje, né? Sem direitos nenhum, sem 13º, sem salário, sem direitos trabalhistas e previdenciários, porque a gente precisa entender hoje o pós-graduando como um trabalhador da ciência, nós somos trabalhadores. Ao mesmo tempo que somos estudantes, que estamos na universidade e que estamos ali no dia a dia fazendo disciplina, mas também estamos pesquisando, estamos fazendo ciência e tecnologia para o Brasil. Então, precisamos, que é uma coisa que eu aprendi com a NPG, que a gente precisa dar nome às coisas, e a gente é trabalhador, nós pós-graduandos somos trabalhadores. Então, existe essa condição híbrida do pós-graduando, ao mesmo tempo que somos trabalhadores e precisamos dos direitos essenciais de um trabalhador, como 13º, previdência, a gente também precisa de direitos estudantis, como o PNAES, como assistência estudantil, para permanecer dentro das universidades. Então, enfim, né, é isso. Mas a gente também pode, né, também pensar também um pouco sobre a participação feminina na pós, né? Que hoje, né, a participação da feminina na pós, ela cresceu muito. Hoje somos maioria, né, na pós-graduação, mais de 50%, né, das mulheres mais de 50% dos pós-graduandos são mulheres. Mas quando a gente coloca uma lupa sobre esses dados, né, a gente vê que hoje a participação, né, das mulheres nas áreas de engenharias e exatas, ela é bem menor. Que eu acho que foi uma coisa que deve ter sido muito debatida aqui hoje, e a gente está conversando sobre isso, né, para tentar pensar em conjunto sobre políticas públicas, né, que possam, né, resolver isso. Mas é isso, né? Hoje a gente tem nas ciências exatas essa realidade, né? Das pós-graduandas. E coisas que eu também ouvi aqui, né? Mas eu coloquei aqui na minha apresentação, né? Que apesar do aumento do número de mulheres, a gente enfrenta barreiras no mercado de trabalho, a gente não ganha o mesmo que os homens. Mesmo tendo as mesmas condições, né, mesmo tendo o doutorado, a gente não ganha o mesmo que eles. E, gente, eu não estou falando isso porque, assim, eu já ouvi isso, né, numa apresentação, na verdade, foi num debate que eu estava, né, de reitoria, eu fiz essa pergunta para o reitor, quais seriam as políticas de permanência das mulheres na pós, e como, né, colocar mais mulheres nas engenharias. Eu fiz essa pergunta à época e ele olhou na minha cara e disse que era mentira, sendo que eu estava falando dados que são dados da CAPES, são dados do Centro de Gestão e Excelência, né, e Estratégia de Ciência e Tecnologia e Inovação. É um site que vocês podem ir lá, é super interativo. Então, eu tive que ouvir isso, e ele era um professor das engenharias. E aí é esse tipo de barreira, né, do cotidiano que a gente enfrenta.
Então, todas essas questões que a gente está aqui conversando, que a gente está aqui falando, são dados. E, inclusive, esses dados aqui que eu estou mencionando são os dados, né, do dossiê Florestan Fernandes, que é um dossiê que ele estuda a realidade do pós-graduando no Brasil hoje, que foi um dossiê que a ANPG fez. Então, não estou tirando isso das vozes da minha cabeça, não, gente. É a realidade. É a realidade que a gente conhece. E é isso, né? A gente sabe também, né, que ainda persistem as assimetrias de gênero nas áreas científicas, né, com forte exclusão, né, das mulheres nas engenharias, computação e pesquisa científica. A gente, né, sabe que hoje existe, né, uma divisão sexual do trabalho, que mulheres são vistas, né, geralmente para estar ali nas áreas ligadas à saúde, ao cuidado, às ciências sociais, à educação. Então, quando estamos nessas áreas, né, das exatas, somos menos valorizadas, com menos financiamento, com menos visibilidade e, inclusive, com menos poder institucional para a gente, né, fazer as nossas pesquisas no dia a dia. Você pode passar, Caroline? Aqui foi para mim. Então, propostas e caminhos para uma CTI, né, uma ciência e tecnologia mais justa. Primeiro de tudo, né, a gente pensar, de novo, né, nessa mão de obra altamente qualificada que temos no Brasil, que são, né, nossos jovens pesquisadores, os mestrandos, os doutorandos. Então, a gente precisa dos direitos sociais para os pós-graduandos, 13º, férias, né? Hoje a gente vive num estado de precarização, assim, sofrendo vários assédios no dia a dia das universidades. Eu que faço movimento estudantil, eu também sou presidente da APG da UNB, da Associação de Pós-Graduandos da UNB. Eu lido quase todos os dias com vários pós-graduandos que me mandam mensagem, assim, num desespero que às vezes é difícil, assim, relatar, é difícil vivenciar, porque é a nossa vida, é o nosso futuro que está em jogo. Então, quando esses assédios, essas condições que acontecem no dia a dia da pós-graduação, né, acabam ali dificultando algum processo do nosso trabalho, a gente entra em crise, a gente entra num estado de saúde mental muito debilitada. E eu acompanho vários pós-graduandos e vejo o quanto a nossa realidade, assim, não é fácil, né? E a gente só está indo atrás de um sonho, que é fazer a nossa pesquisa. E precisamos também, né, o outro ponto que eu coloquei, né, de democratização ao acesso às ciências, né, como as cotas, né, tem mais cotas, né, na pós-graduação, na universidade também, né, como um todo, mas na pós-graduação, aqui na UNB a gente tem as cotas raciais na pós-graduação, foi aprovada agora também as cotas trans na pós-graduação, e as políticas, né, a gente precisa de políticas de permanência também mais robustas, né, na pós-graduação, né, para manter os pós-graduandos, além da interiorização da pesquisa e o fortalecimento, né, das universidades. Articular também, né, a ciência, território e soberania popular. Então, a gente precisa pensar em políticas ativas, né, para a inclusão de mulheres no dia a dia, né, na ciência, nos territórios. A gente precisa pensar ali a interiorização, né, da pesquisa e pensar nessa mulher que está naquele território fazendo pesquisa para o seu povo, para a sua comunidade. Outra coisa que eu não coloquei aqui, né, mas eu também pensei, que foi também colocado, né, algumas vezes antes, que a gente precisa de políticas ativas, né, para a inclusão de mulheres na docência e nos cargos técnicos das universidades. Porque, assim, nós somos a maioria na pós, mas quando a gente vai ver as nossas referências ali de professor, ou até técnico ali, né, técnico de laboratório, são todos homens. Então, a gente precisa pensar em políticas também, né, das mulheres estarem nesse espaço de poder.
E, por último, né, a valorização do saber produzido por mulheres, jovens e população negra e indígena. Você pode passar para mim, Caroline? Aí, meu último, né, slide mesmo é só um chamado à ação que a gente está aqui já fazendo, já agindo no nosso dia a dia, nas nossas universidades, nos lugares de luta que a gente está por aí, né, no Brasil afora. A juventude, ela é o motor da inovação com justiça social. Somos nós que estamos nas trincheiras da pesquisa, da militância e da construção de um futuro que é possível. A reconstrução do Brasil, ela exige a valorização da ciência nacional, com investimento público, soberania tecnológica e participação popular. Ciência não é luxo, é direito, é estratégia de nação. Obrigada, gente. Nossa, maravilhosa, Cícera. Muito obrigada. Assim, foi bem pontual no que a gente realmente precisa debater sobre a situação dos pós-graduandos hoje no Brasil, né? Então, assim, são muitas exigências que nos cobram, mas quando a gente está ali debatendo, querendo só os nossos direitos, né? Muitas vezes a gente não é ouvido. Então, muito obrigada pela sua palestra agora, sua fala foi perfeita, assim, foi muito boa, muito obrigada. Agora deixa eu parar aqui. Vou passar agora a palavra para a doutora Denise, vou compartilhar a apresentação dela. Vocês estão vendo? Conseguem ver a tela? Sim, Então, Carol, sim. sim, então, doutora Denise, a palavra é com você. Muito obrigada. Boa tarde a todas novamente. Então, eu sou Denise Levi, eu estou aqui pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, trabalho também no IPEM e sou vice-presidente da Federação de Radioproteção da América Latina e Caribe. E em todos esses lugares eu trabalho com a disseminação do conhecimento científico para a população. Então, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre educação científica. Você pode mudar para a próxima tela? Recebi 3 telinhas e fui respondendo, então, as 3 telinhas que eu respondi. A primeira, então, me propunha um problema e eu coloquei aqui um eixo organizador para a gente conversar, porque elas ainda são minoria em muitas áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A primeira coisa que eu trago é o geral, né, os estereótipos de gênero, então a persistência de estereótipos que associam certas áreas técnicas científicas ao universo masculino. Então aqui a gente pode comentar a baixa representatividade de mulheres, que não é uma questão de capacidade intelectual, mas sim o resultado, então, de uma teia complexa de fatores sociais, culturais, estruturais, que vão se manifestando ali desde a infância até a vida adulta e profissional. No nosso caso, na tecnologia nuclear, historicamente, a gente tem uma representatividade feminina muito pequena. Eu escrevi um capítulo de um livro para o Museu de Ciências Nucleares, então, sobre a história da tecnologia nuclear. Temos pouquíssimas referências femininas. Temos a nossa querida Marie Curie, sem dúvida a mais conhecida, né, desbravadora no campo da radioatividade, e temos também mulheres que nem foram devidamente reconhecidas, como é o caso da Lise Meitner, né, que foi essencial ali na descoberta da fissão nuclear, e apesar da contribuição crucial dela, quem recebeu o prêmio Nobel foi o colaborador dela, né, o Otto Hahn. Então, a gente percebe, né, que a gente tem uma representatividade muito pequena e uma grande desvalorização histórica. E ali a gente tem também, aqui eu coloquei no meu slide, no sentido do singular, né, a percepção da dificuldade para cada menina, para cada pessoa que vai fazer uma escolha, aqueles estereótipos que vão associar ciências nucleares a uma genialidade, né? Então, a gente vê
no registro do singular, cada um vai ver a sua maneira, a percepção das oportunidades e dificuldades. E esse estereótipo da genialidade pode desencorajar meninas em fase, né, de escolha, de final de ensino médio, fase de grandes mudanças, busca da sua identidade, reconfiguração de saberes, colocando ali à prova todos os saberes acadêmicos, familiares, sociais, né? E é comum que essas meninas, no final da adolescência, não vão se ver como geniais, ou vão se achar menos, ou acreditar que as ciências exatas não são para elas, né? E mesmo quando o desempenho delas, muitas vezes, é igual ou até superior, né? Mas é uma fase complicada da vida, onde a gente, às vezes, não enxerga isso. Então, juntando essas duas questões, né? Essa questão da sociedade com essa questão do momento de cada um, a gente não pode mudar o passado, mas eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar por um futuro melhor. E é com essa reflexão que eu passo para a próxima tela. Pronto. Que é, então, uma tela onde a gente vai discorrer um pouquinho, né, sobre o que a gente faz disso. Eu coloco aqui para vocês, profissionais da proteção radiológica, que são os congressos onde eu circulo, onde a gente vê as coisas acontecerem, as novidades, os esforços, né? Então, assegurar a participação das novas gerações na pesquisa, na inovação, e a gente tem novos paradigmas que estão circulando pelos congressos de proteção radiológica, né, na captação e retenção de jovens talentos, e por que nós precisamos falar sobre equidade de gênero na proteção radiológica. Então, eu acho que é um pouquinho diferente, né, do que foi trazido até agora. A gente tem atualmente, isso é uma realidade, um gap geracional, uma lacuna de profissionais significativa, não só no Brasil, mas no mundo, né? E isso leva a comunidade científica a se apropriar de novos saberes, como gestão de conhecimento, popularização do conhecimento científico, capacitação de novos talentos, né? E a gente precisa capacitar uma próxima geração de cientistas e profissionais para estimular o desenvolvimento de novas pesquisas, de inovações. Então, eu trago para vocês que no 15º Congresso Internacional da IRPA, que é o maior congresso mundial de proteção radiológica, que foi na Coreia do Sul em 2020, tiveram abordagens específicas, pela primeira vez, dentro, né, das discussões sobre a proteção radiológica. Então, o que eles falaram? A proteção de populações especiais, incluindo mulheres gestantes e com crianças. Outra temática, educação, treinamento e capital humano. Eu detesto esse termo capital humano, mas enfim, inserção e desenvolvimento de jovens e mulheres na área da proteção radiológica. O outro foi uma sessão especial, Women in Radiation, um reconhecimento e um espaço para discutir o protagonismo feminino na área. E aí a gente diz, uau, grandes mudanças nos esperam. E no 16º Congresso Internacional da IRPA, também, o mundial, o maior de todos, de proteção radiológica, que foi em Orlando ano passado, a gente teve, então, uma repetição dessas temáticas, né? A rede de jovens profissionais, uma rede criada pela IRPA para populações mais jovens, a iniciativa Women in Radiation, e sessões técnicas, como uma que eu participei, que foi comunicação, envolvimento, educação e treinamento, o papel das sociedades científicas, né? A SBPR é uma sociedade científica, e ali foram discutidas a importância da educação STEM, a importância da mentoria, como as sociedades da IRPA podem ajudar os países em desenvolvimento, e muita coisa no registro do discurso, e é claro que é importante o discurso, é aqui que tudo começa, né? A gente dá espaço para que isso seja falado, mas o que é que a gente vê no registro da ação? Então, uma das pessoas da mesa diz, nós promovemos a equidade de gênero, nós temos uma mulher no conselho diretor, né? E em uma mesa de maioria de homens, parece que essa questão da inclusão feminina é uma demanda terceirizada, né? Ou
outros dizem o que a gente precisa, e cadê a tal mulher para falar em nome próprio na mesa? Né? Então, a reflexão que eu trago é que, sem um embasamento sólido, é muito fácil a gente cair nas mazelas de generalizações, de ações mecanicistas, né, que não provocam movimentações subjetivas no público feminino, não vão estimular a curiosidade sistemática e muito menos o questionamento reconstrutivo. Então, a inclusão das mulheres, ela vai muito além de ter um número X de mulheres no comitê diretor ou em um determinado cargo de liderança, né? Ela é uma parte importante, sim, da representatividade, mas não é só isso, é muito mais do que isso. A inclusão, acho que é um processo sistêmico, né, de transformação, né, de cultura, uma transformação cultural de toda uma comunidade. Então, como é que a gente pode, a pergunta que eu deixo no final dessa tela, sair desse registro do discurso, quebrar esse ciclo e verdadeiramente inspirar uma próxima geração a explorar a tecnologia nuclear, que tem tanto potencial. E aí a gente passa para a próxima tela. Então, aqui eu trago, né, na nossa discussão, como mudar esse cenário. A primeira coisa que eu titulei aqui, desconstruir preconceitos. Então, inverter esse cenário exige um esforço conjunto da sociedade, da mídia, de educadores, de empresas, de governos, né? Então, é óbvio, eu estou falando aqui do empoderamento social, encorajando o jovem cidadão e a jovem cidadã, que eles são capazes de serem sujeitos atuantes nas suas comunidades, agentes transformadores na sociedade, né? Mas, para além das políticas públicas de fomento, de divulgação, que são necessárias, eu queria trazer essas respostas um pouquinho com as ações que a SBPR já faz, né? Aguardando que as coisas possam ser mais amplas algum dia. Então, eu vou trazendo programas de incentivo, né, para as categorias profissionais, eventos e networking, eu escrevi aqui na minha tela, para reconhecimento e visibilidade das contribuições das mulheres na área científica, né, para as mulheres que já estão na área científica, por exemplo. Bom, a SBPR, e eu trabalho muito fortemente nisso, a gente faz cursos para profissionais do agro, da indústria, para jornalista, para eventos para professores, formadores de opinião e para mulheres, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, os Encontros Nacionais da Mulher no Setor Nuclear, que são promovidos pela SBPR, em parcerias com outras entidades como a UIM, né? E que são eventos cruciais que visam dar voz, visibilidade às mulheres que atuam ou que têm interesse na área nuclear no Brasil, né? Então, nós tivemos em 2022 em Poços de Caldas, nós tivemos em 2024 no Rio de Janeiro, e esses eventos, eles visam o quê? Promover a representatividade feminina, formalizar discussões sobre a mulher na área nuclear em âmbito nacional e apresentar pesquisas e inovações onde todos são bem-vindos como público, mas as protagonistas são as mulheres. Então, para além dos programas de incentivo para quem já está na comunidade científica, para estudantes, para pesquisadores, eu trago aqui representatividade e identificação, né? Popularização da ciência e referências de mulheres na área científica, incentivando meninas e jovens mulheres a se aproximarem do universo STEM. Então, aqui, o que é que eu posso trazer para vocês? Bom, a gente está num mundo onde mudou a forma de consumo de conteúdos, né? A gente tem grandes veículos de comunicação, vídeos de menos de 3 minutos. A gente tinha um relatório, já desde 2017, do diagnóstico da divulgação da ciência na América Latina. E o Brasil, já naquela época, ocupava o segundo lugar na América Latina em ações de popularização da ciência. E os principais atores são instituições, centros de pesquisa, mas aí tem todo aquele universo de gente, influencers, que também todo mundo quer divulgar tudo. Esse relatório ele vai trazer a necessidade de
pesquisas para identificar necessidades de desenvolver estratégias eficazes de comunicação. Não só, pronto, coloquei um vídeo, já é, né? Então, estudar a diversificação de formatos, de canais, oportunidades de referências que vão facilitar a identificação dessas meninas e inspirar as meninas a explorar as tecnologias. Então, mostrar em ações que mulheres podem ser protagonistas. E é isso, aqui não tem discurso, aqui só tem ações. A gente tem 3 minutos, a gente tem algumas poucas coisas, alguns materiais que a gente faz. Então, muito rapidamente, né? Exemplos, não só da SBPR, como outros lugares que eu circulo. Mulheres disseminadoras da ciência. Então, fomos dar uma palestra uma vez numa ETEC, tecnologia nuclear na escola. Na hora das perguntas, a menina levanta a mão, com todas as perguntas técnicas que ela podia fazer, ela disse, nossa, vocês são 2 cientistas mulheres, isso quer dizer que eu também vou poder estar nesse lugar algum dia? Isso é uma referência pela ação. Outra, eventos organizados, né? Então, por exemplo, o evento que a UIN organiza para inserção para aproximação das meninas na ciência, meninas e mulheres na ciência. Quando nós participamos, o nosso grupo participamos o ano passado, vamos participar esse ano no Unipem de novo, né? Nós somos só mulheres. Somos professoras doutoras mulheres, com alunas mulheres que vamos lá falar com essas meninas sempre. Então, isso é mostrar pela ação, nós estamos aqui. Né? Materiais didáticos, então, o livro, por exemplo, para o Museu de Ciências Nucleares, nós éramos 5 autoras mulheres falando para os jovens, né, sobre as aplicações da tecnologia nuclear. Então, o livro se chama Investigando as Ações da Radioatividade, diferentes áreas para inspirar jovens, mas quem está inspirando são 5 mulheres e 2 homens, né? Então, nós temos referências, vamos voltar aos videozinhos dos 3 minutos, né? Eu já estou terminando aqui, vamos voltar ao videozinho dos 3 minutos. Referências, por exemplo, de uma voz feminina narrando o vídeo, né, dessa informação científica. Pode parecer pouco, pode parecer bobo, mas não é. A gente tem 3 minutos e não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de uma referência que a consciência pode não perceber, mas que faz eco no inconsciente dessas meninas, né? Então, educação científica e qualidade para combater essa fragmentação do conhecimento e atrair mesmo os jovens e as meninas para essa área da pesquisa e da inovação. Então, eu acho que é assim que a gente pode quebrar esse ciclo e inspirar uma próxima geração a explorar tecnologias com tanto potencial, né? Eu termino, então, fazendo 3 convites para vocês. Uma para as mulheres profissionais que se interessam, então, que estão entrando na área, que entrem em contato com a SBPR. Nós temos uma Secretaria do Jovem e da Mulher Radioprotecionista. Para quem trabalha com disseminação do conhecimento, um convite para o trabalho conjunto com a SBPR também. Acho que juntas podemos fazer mais e melhor, né? E um convite... O último convite, agora em 19 de agosto, o IPEM, em parceria com a SBPR, promove um evento, né, e convidamos professoras do ensino básico, né, para esse evento gratuito, que tem workshop, tem palestra, tem visita aos irradiadores, e o comitê organizador são 2 professoras doutoras e 4 alunas, e um aluno, porque nós também somos muito inclusivas. Termino parabenizando a UEM Brasil pelo trabalho incrível que vocês fazem, e agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, doutora Denise. Sua fala foi muito importante, porque é importante a gente disseminar a ciência, disseminar principalmente a área nuclear, né, que a maioria das pessoas envolvidas são da área nuclear, então normalmente a sociedade não tem o entendimento dos benefícios, então nós somos sociedade, então quando a gente não passa essas informações para a sociedade, como que um adolescente vai olhar essa área e falar, eu quero ser uma física médica, eu quero ser uma engenheira nuclear, eu quero trabalhar, então é muito importante fazer aquele trabalhinho, aquele esforço, né? A gente fala de formiguinha, porque não é do dia para a noite. A gente está aqui trazendo essa conferência com esse intuito de trazer mulheres incríveis que têm um background ali muito extenso para poder discutir e levar essas políticas, essas sugestões de melhorias como um todo, né? Como sociedade. Então, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a Milena. Milena, você quer compartilhar? Você fica à vontade em compartilhar ou prefere Posso que eu... compartilhar. Tá bom.
Obrigada. Obrigada a vocês, pessoal. Me avisem quando vocês estiverem vendo a tela, por gentileza. Ainda não. Só um segundinho. Veja se agora foi, por favor. Agora sim. Pode... Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço mais uma vez ao WIN pelo convite e acho que uma das vantagens de vir por último, né, além da grande responsabilidade que fica após falas tão fortes e importantes, é que isso me inspira também, me traz a inspiração das histórias de cada uma de vocês, essa vivência, e eu consegui me ver, né, no que vocês foram trazendo aqui, e isso compõe também o trabalho que eu quero trazer para vocês. Então, mais uma vez, né, boa tarde, meu nome é Milena Megre. Eu sou analista de política de transição energética e também sou cientista política. E aí eu vou trazer um cenário breve da minha história para que vocês entendam o que eu estou apresentando e por quê. Eu vou trazer talvez a outra ponta, né? A minha história ela começou de uma outra ponta e ela veio até o nuclear no Brasil. Eu tive uma oportunidade de bolsa, que é uma coisa que foi muito falada aqui, que é muito importante para mudar a nossa vida, mas eu tive uma oportunidade de estudar relações internacionais na Rússia quando eu tinha 19 anos. E foi uma coisa, assim, gigante na minha vida. Eu fui, né, aos 19 anos, em 2017, e fiz a minha graduação completa lá por 4 anos, e fiz uma especialização na parte de política de energia. Então, eu entrei primeiro ali naquele mundo do setor energético, que também tinha nuclear, e para vocês que são, né, grandes especialistas no setor, vocês sabem que a Rússia foi uma grande e ainda é uma grande referência na área de tecnologias nucleares no geral. Eu sempre fiquei muito ali na parte da energia, na tecnologia de energia nuclear. Inclusive, a Rússia foi o primeiro país do mundo a ter a primeira usina nuclear em 1954, na cidade de Abninsk. Vou falar um pouco dessa cidade, algumas oportunidades aqui. E muito buscando, né, querendo continuar. Nós mulheres temos muito isso de até quando a gente sabe o que a gente está falando, a gente precisa se especializar, a gente precisa de vários títulos, não só por uma questão de que a gente precisa de uma certa confiança para poder falar das coisas, a gente se sente muito insuficiente, às vezes, para falar, às vezes, de coisas que nós já somos boas, mas também porque somos muito desafiadas, somos muito questionadas. Então, eu fui mais atrás de uma educação técnica que fui quebrando algumas barreiras, né, que nós temos, como foi bem colocado aqui, e fui fazer uma especialização em design de projetos de energia renovável em Harvard, logo após a minha graduação. Em seguida, voltei para o Brasil para fazer o mestrado. Eu comecei em planejamento de sistemas energéticos na Unicamp e acabei transferindo depois para pós-graduação, também em planejamento e análise de sistemas energéticos na USP, no Instituto de Energia e Meio Ambiente, bem pertinho do IPEM. Inclusive, fiz uma disciplina no IPEM ano passado, e já tem 4 a 5 anos que eu estou na área de nuclear. A nuclear ela não foi algo que veio para mim de início, foi algo que veio a partir do momento que eu estava na Rússia, e a Rússia falava muito de nuclear, e eu estou há 8 anos trabalhando no BRICS, na agência de energia do BRICS, que inclusive estou representando hoje. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar de iniciativas e oportunidades internacionais e inclusão de gênero. Eu vejo muitas vezes aqui no Brasil, conversando com muitas colegas, muitas amigas, profissionais, que buscam, que querem ter uma oportunidade internacional no currículo, de ir, voltar, ou às vezes de pesquisa, de estar, ou às vezes compondo grupos de pesquisa, e que acham que isso não é possível, que isso é uma realidade muito distante. E a gente entende, até pelo contexto social e econômico do nosso país, de muita desigualdade, não só de gênero, mas desigualdade social, racial, dentre tantas outras, o porquê muitas pessoas sentem que isso é inacessível. Então, a minha contribuição, para além de falar da pauta de gênero, é que eu quero disseminar oportunidades para mulheres da área de nuclear, da área de ciência, tecnologia, para que elas possam ter essa oportunidade e consigam alcançar esses objetivos. Então, antes de tudo, começando, eu trabalho muito com análise de dados, por eu trabalhar com políticas de transição energética. Política pública, a gente precisa de dados, tudo tem que ser baseado em fatos. Então, eu quis trazer lacunas do setor de energia, que é a minha área. E se a gente for olhar aqui, por exemplo, a gente vê como o setor de óleo e gás, né, o setor de combustíveis fósseis, ele é um dos que tem uma das maiores lacunas de gênero, que tem um nível menor de integração de mulheres no setor.
O setor de solar fotovoltaico é o que tem um dos maiores índices, isso de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável. Renováveis, no geral, tem um índice bastante alto. O setor eólico é um dos que tem os menores índices, de acordo também com esses mesmos dados, e o setor de nuclear ficou ali no meio. Ele tem ainda, mas assim, mesmo a gente olhando tudo, até o setor de solar fotovoltaico, a gente ainda está longe de atingir o ideal de uma integração, de uma igualdade de gênero no setor de energia. Olhando todos esses dados, a gente vê que, como muito foi pontuado aqui, o setor de nuclear, de energia nuclear, tem muito que avançar ainda em oportunidades, em inserção, em igualdade. Contudo, um dado que eu trago agora, que vem mais uma perspectiva nacional. Ano passado, eu trabalhei no G20, eu fui co-chair do T20, que é a parte de think tanks, eu fui de outros grupos de engajamento, mas nós fizemos um relatório com o Ministério de Minas e Energia do Brasil e com o Ministério de Economia da Alemanha, em que a gente pegou todos os países do G20 e fomos ver como ficava a questão de gênero no setor energético. E a Rússia, que é um país que eu morei, atuo bastante por causa do BRICS, o setor de maior integração de gênero na Rússia era no setor de nuclear. E eu, que já vinha trabalhando muito na Rússia e depois vim para o Brasil, eu quis entender, mas por quê? O que tem avançado tanto essa pauta lá? E aí vim aqui trazer, então, algumas dessas oportunidades. E trazendo muito também desse local que eu atuo há quase 8 anos, que é a Agência de Energia do BRICS. Então, uma coisa que nós tivemos ano passado, que foi uma iniciativa muito legal e que, inclusive, está acontecendo esse ano, eu vou conversar com vocês mais sobre isso, mas que é o BRICS Youth Energy Outlook 2024, né, que foi do ano passado. Então, nós temos um relatório que nós montamos e teve um capítulo só de energia nuclear. A gente tem visto como o BRICS, de maneira geral, tem trazido a pauta da energia nuclear muito forte, para além de falar de transição energética, setor energético como um todo, isso veio muito da Rússia, depois muito acompanhado da China, e o Brasil agora tem impulsionado isso bastante. Então, foi um relatório composto apenas por jovens especialistas, um grupo bastante feminino, com muitas mulheres no grupo. A gente falou do papel da energia nuclear nas metas climáticas, nas ODS, que é uma pauta muito importante. A gente está aqui no Brasil, na nossa presidência do BRICS, e vamos ter a COP30 agora no fim do ano, e a gente fala muito de metas climáticas, e eu, particularmente, pelo menos vindo do setor energético, eu vejo pouca integração falando de como a energia nuclear pode auxiliar isso. Especialmente na América Latina, na região do Caribe. Eu vejo, a gente fala muito de renováveis, mas a gente não fala de energia limpa para não incluir a nuclear. A nuclear acaba não sendo inclusa. A gente falou de tendências emergentes, a gente tem estudado bastante no âmbito do BRICS, os reatores modulares pequenos, os SMRs, fusão nuclear e inovação de mercado, bastante tecnologias, usinas flutuantes também tem sido um ponto que a gente tem estudado bastante, e até fazendo um parêntese que eu acho muito interessante e muito importante de falar também. Eu não sou engenheira, eu trabalho com a parte de planejamento de sistemas energéticos. E a importância da gente poder trazer e ter um time, uma equipe de mulheres especialistas. Então, eu acho essencial poder chegar e falar, olha, eu não sei tanto desse tema, mas essa minha amiga aqui, que é engenheira, essa pessoa que é maravilhosa, ela estuda SMRs, ou ela é especialista em usinas flutuantes, e compor um time de mulheres, essa coisa do indicar, de trazer pessoas para falarem, isso é um ato muito inclusivo e feminino, porque a gente sabe que muitos homens ocupam aquele espaço, falam de coisas, às vezes superficiais, que eles não sabem tanto, ao invés de convidarem uma colega para poderem estar atuando. Então, esse foi um local que nós tivemos muito esse espaço. Para além disso, falamos também de aplicações não elétricas da energia nuclear, que foi composto por essas outras especialistas que eu falei, que trabalham bastante com isso, da dessalinização, hidrogênio, medicina nuclear, e a gente falou muito dessa cooperação internacional e tendo muito a liderança jovem na governança nuclear, de poder ter mulheres jovens atuando nessa área. Nós tivemos esse ano também a 7ª Cúpula de Juventude de Energia do BRICS, que aconteceu em Brasília, em junho desse ano. Foi na nossa presidência brasileira, que ainda está ocorrendo. Tivemos mais de 100 jovens de 9 países, falamos de transição justa, acesso à energia, tecnologia limpa e financiamento, e a gente teve uma sessão só para falar de SMRs, que foi conduzida pela Plataforma Nuclear dos BRICS, que eu vou contar para vocês, que é uma iniciativa nova que está tendo. E a gente tanto falou dos resultados para o próximo Outlook, quanto as contribuições que a gente quer levar para a COP30. Aqui tem iniciativas anuais, que acontecem todo ano, que fica aberto.
A primeira é a Beninsky Tech Female Leadership Academy. Como eu falei, a Beninsky é a cidade da primeira usina nuclear do mundo, ela fica a 1 horinha e pouca de Moscou, é uma cidade muito bacana, e que, inclusive, fica uma das sedes de uma das maiores universidades de estudo e pesquisa de tecnologias nucleares da Rússia, que é a MIFI, que, inclusive, é parceira do IPEM. É uma disciplina que eu fiz ano passado no IPEM, foi lecionada pelo IPEM e pela MIFI. E essa academia, que vai acontecer, inclusive, agora no final de setembro, todo ano, recruta em torno de 50, 40 mulheres, financia a ida delas para a Rússia, e a gente tem um treinamento, tanto numa parte mais técnica, que a gente chama do soft skills e das hard skills, mas a gente fala de liderança feminina, de como se posicionar, a gente trata dos nossos gargalos, dos nossos desafios pessoais, como que a gente se sobrepõe à questão dos preconceitos que a gente enfrenta em posições de liderança. Eles trazem pessoas, por exemplo, da África do Sul, de vários locais de lideranças femininas fortes para poderem estar trazendo essas palestras para a gente. Então, fica tanto uma coisa de desenvolver habilidades de liderança, quanto também uma mentoria, né, de carreira para mulheres na área de nuclear. Então, a gente vai desde a medicina nuclear, as aplicações na área de energia, enfim, isso vai para qualquer mulher que trabalhe na área de nuclear. Então, visa reduzir essa desigualdade no setor, e a gente também acaba tendo pesquisas anuais para mostrar como que esse treinamento impactou na carreira delas, qual foi a diferença, como elas se sentiram, e anualmente a gente faz essa pesquisa com as participantes dos anos anteriores. Tem também o evento que chama Abininsky New, que significa Nuclear Energy Week, Semana Energética Nuclear, que ele é um fórum internacional para juventudes da área de nuclear. Ele também acontece em Abininsky. Ele reúne jovens dos países BRICS+, né, desde os parceiros até outros interessados. A gente faz debates, visitas técnicas, a gente tem várias oficinas de inovação, a gente junta as pessoas de diferentes áreas da parte de nuclear para poder fazer, às vezes, tipo hackathons, coisas nesse sentido, para poder construir essas ideias, construir soluções, apresentar projetos. É uma coisa muito bacana, muito interativa, que estimula bastante os jovens, e além de colocar esse protagonismo. Então, são oportunidades que acontecem anualmente, eu estou sempre divulgando, eu compartilho com a UIN também, estou compartilhando agora com o pessoal, então, enfim, fica aqui como uma oportunidade. E agora, outras que também estão abertas, é o que eu estava falando, a gente vai ter um relatório agora sobre os pequenos reatores modulares esse ano, que vai estar sendo desenvolvido tanto pela Agência de Energia do BRICS, quanto a plataforma nuclear do BRICS, que eu vou apresentar para vocês, que a gente vai falar de inovações tecnológicas e a segurança dos SMRs, ciclo de combustível, modelo de implantação em regiões remotas, inclusive tem sido estudado ou sondada a possibilidade de ter SMRs no Brasil, e aí conto com a participação de vocês. Isso é um tema que tem sido bastante trazido para a área da pesquisa dentro do BRICS, de muito interesse. Então, caso alguém tem interesse nessa área, tem muito espaço para pesquisa com esse tema dentro do BRICS. Os benefícios socioeconômicos, como solução de carga de baixo carbono, e também a gente vai colocar recomendações de políticas e financiamento com foco no sul global. Isso, inclusive, vai ser apresentado na COP30, em um evento em Belém. E, por fim, bastante importante também, a plataforma nuclear dos BRICS, que foi lançada ano passado na presidência do BRICS, na presidência russa em 2024, porque a Rússia tem impulsionado muito esse debate da nuclear, que é uma aliança voluntária entre empresas, institutos de pesquisa, organizações não governamentais de todos os países do BRICS+, todos os países que compõem hoje o BRICS, que tem o objetivo promover essa cooperação nuclear pacífica e o alinhamento regulatório. Então, é juntar especialistas de todos os países BRICS com as melhores práticas, inovações de pesquisa, quais são os temas mais pesquisados, e a gente conseguir ter esses grupos para a gente poder estar fazendo propostas, sugestões de políticas públicas, entender o que os governos estão precisando, quais são as aplicações da energia nuclear em cada campo, como que a gente pode inovar, e a compartilhar realmente esse conhecimento e, não menos importante, em cima de tudo isso, como um grande guarda-chuva, como que a gente, dentro de tudo isso, incentiva, promove e cria espaços para a inclusão de gênero, para apoiar o desenvolvimento de jovens, mas de jovens, meninas e mulheres no setor nuclear como um todo. E aí, só 2 oportunidades por alto, que eu não coloquei por escrito aqui, mas acho importante mencionar, muitas de vocês devem conhecer a fellowship da Agência Internacional de Energia Atômica, da Marie Curie, que acontece todos os anos. Eu incentivo muito que vocês participem, que deem uma olhada. Eu conheço muitas mulheres cientistas maravilhosas que fizeram esse
essa mentoria, que ela é totalmente financiada, e tiveram um avanço incrível na carreira, porque elas já eram muito capacitadas, já eram pessoas incríveis, e isso deu mais visibilidade, criou outros espaços para elas, então é uma oportunidade muito bacana. E, por fim, compartilho uma também, que foi, talvez não na área de nuclear, mas foi o que me deu o grande pontapé, a grande oportunidade para eu poder começar minha carreira. Eu talvez não tenha mencionado isso, mas para que eu fosse estudar na Rússia, tinha uma bolsa muito, muito boa para estudantes latino-americanos. Ainda era uma universidade particular, mas que era muito mais barato que uma universidade particular no Brasil. Muitas vezes a gente pensa que oportunidades internacionais elas não são acessíveis mesmo, e elas não são, porque a gente pensa em países com moedas muito fortes. Mas a Rússia tem não só bolsa 100% para a área de nuclear, se alguém tiver interesse também em saber mais, das bolsas 100%, eu posso indicar pessoas que trabalham com isso, como também esse ano eles estão lançando um mestrado de 2 anos em inglês, totalmente em inglês, em Abninsk, para poder começar ainda esse ano. Eu vou até coloquei o QR Code aqui, caso alguém tenha interesse, na área de usinas nucleares. E aí tem estágio de 3 meses em várias usinas nucleares ao redor da Rússia, na usina flutuante. Acredito que também tem algumas visitas ao quebra-gelo, movido pela energia nuclear que tem no norte da Rússia. Enfim, é um programa muito completo, muito bacana, e eu acho importante disseminar as oportunidades para que vocês saibam. E aí, caso alguém tenha interesse, eu possa auxiliar de alguma forma, posso indicar para as pessoas responsáveis também desses trabalhos. Mas, bom, eu estou muito ligada aos trabalhos do BRICS, da Agência de Energia do BRICS, e fico super à disposição. Eu agradeço o espaço para poder estar falando com vocês, ouvindo, aprendendo com vocês e compartilhando mais oportunidades, e me coloco super à disposição para conversar, para tirar dúvidas de quem talvez tenha interesse nessas oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigada, Milena. Que painel incrível, né, mulheres? Assim, cada uma complementou a fala da outra, né? Encerramos agora com várias oportunidades, que isso assim, já foi comentado em painéis anteriores, eu estava participando como ouvinte em outros painéis, que nós somos capazes, nós temos todo o nossa bagagem técnica, mas falta oportunidade. Então, buscar conhecer outras mulheres que já estão trabalhando em determinadas áreas, né, como, por exemplo, a Milena trouxe várias oportunidades que a gente pode buscar, depois entrar em contato com ela também. A Gabi, né, a Gabriela, ela foi recebeu, né, a fellowship da Marie Curie. Nós temos também a voluntária Sofia, que ela também recentemente já encerrou, né, mas ela recebeu, se eu não me engano, no IPEM, a gente já teve 3 ou 4 mulheres que receberam esse financiamento. Então, a gente vê de perto como realmente as oportunidades internacionais, elas mudam realmente vidas, né? Eu também, a minha bolsa é por conta de uma iniciativa do Ministério de Igualdade Racial, junto com outros ministérios. Então, é isso, é sempre estar ali buscando e aclamando por oportunidades. Eu vou agora abrir as perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat direcionada para a Cícera, que foi um aluno de acho que doutorado da Thelma, que ele está perguntando sobre a paralisação dos alunos de pós do Brasil para o movimento sobre os direitos e valores das bolsas de pós-graduação. Se você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Cícera. Só desculpa, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Foi a Thelma, mas em nome do aluno dela, então não tem o nome do aluno. Tá bom. Lucas, vi aqui, Lucas Fabrício. Lucas Fabrício. Mas então, vou falar para os pós-graduandos que tem aqui, para as professoras também incentivarem seus pós-graduandos, seus alunos. Então, dia 12 agora, né, de agosto, vai acontecer a paralisação nacional da pós-graduação. A gente da NPG está convocando, chamando os alunos, os pós-graduandos, para no dia 12 eles pararem, né, simbolicamente as suas pesquisas, né, para a gente defender os nossos direitos. E a nossa pauta do dia 12 é o reajuste das bolsas,
por mais bolsas, né? Bolsa, a gente está chamando bolsa para geral. A bolsa para geral, bolsa para todo mundo e também os nossos direitos previdenciários. A gente está fazendo isso, né? Essa campanha da NPG, chamando os pós-graduandos tanto para se organizarem, né, nos seus locais de universidade, nos seus locais de pesquisa, fazer um café com os pós-graduandos, conversarem sobre isso entre si, com as representações discentes, mas também vai vir uma caravana, vai vir várias caravanas do Brasil para Brasília, para a gente fazer um ato. Nesse dia também a gente vai, né, a NPG está articulando ela está articulando, né, uma frente parlamentar em defesa da pós-graduação. Então a gente vai nesse dia inaugurar essa frente parlamentar. Então a gente está organizando. Eu que, como estou aqui em Brasília, estou nesse processo, né, de organizar os pós-graduandos da UNB. Mas a gente também chama, né, os professores, inclusive, para nos apoiarem nessa pauta, né, falarem, avisarem para os seus alunos que está acontecendo, e dialogarem, podem chamar para o café, podem fazer atos nas suas universidades. Mas é basicamente isso que a gente está fazendo, né, e construindo, né, no dia 12, e que a gente quer muito 500 pós-graduandos aqui em Brasília para chamar atenção e para as pessoas verem que a gente faz ciência, né? 90% da ciência brasileira é feita nas universidades e nas pós-graduações. Então, a gente nada mais que merecido a gente receber por isso. Eu não sabia que tinha Muito obrigada, Cícera, pelo convite, né? Fica aí o convite para todas as pessoas que estão aqui presentes, tanto estudantes, né, de pós-doutorado, doutorado, mestrado, quanto orientadoras e orientadores que estiverem aqui presentes, porque é muito importante essa conscientização, né? E a conscientização como um todo, como sociedade, de entender que nós estamos trabalhando, né? É um trabalho, não é só, entre aspas, estudo, só estudar. Né? Então, só para finalizar, a Carla pediu, vai ter uma pergunta, né, Carla? Então, a Eu gente tenho uma pode pergunta. finalizar. Primeiro, assim, eu ia pedir para a Cícera se ela pode enviar material para nós, link, coisa do tipo, para que a gente possa divulgar para os alunos, porque acho que pelos grupos de WhatsApp vai uma divulgação mais rápido. Eu falei com a Milena já viu a mensagem. Nós temos, o nosso projeto começou com um projeto de baterias nucleares, que agora já está na fase 2, e ele cresceu para um projeto de SMR e um projeto Float também. Né? Então, é 100% brasileiro. Acho que a gente pode conversar depois, eu te dou alguns detalhes, mas eu tenho uma pergunta para a Denise. Ô, Denise, querida, eu tive na SBPC, né, que foi uma experiência assim incrível, poder conversar com pessoas de todas as idades e poder divulgar o que nós fazemos dentro da CENEM aqui no Brasil, né? Então foi muito legal. E eu notei uma coisa, né, que depois que eu vi a sua fala e eu coloquei na minha fala, eu fiz o link, né? Na minha fala eu falo que nós mulheres temos muito essa síndrome de impostora, né? Que a gente precisa. Eu me lembrei muito de mim quando estava na escola, porque eu achava que exatas não era para mim, porque eu não era um gênio em exatas. Eu achava que eu tinha que ser um gênio em exatas para poder seguir essa área, né? Assim como acredito que muitas de nós pensamos nisso quando entramos nessa área. E eu conversei com meninas jovens, né? Porque a SBPC, ela organiza ônibus que trazem as escolas para dentro da feira, e eu vi essa mentalidade que eu tinha na maioria das meninas que eu conversei, né? Eu não sou um gênio exatas, eu deixo isso para os meninos. Eu falei, mas como é que é a nota dos meninos? Também não é boa, né? Então você vê que tem muita coisa assim. E eu saí dessa feira assim com uma coisa, porque assim, a gente está pensando bastante em divulgação científica dentro do IPEI, mas eu não tinha pensado nesse lado de incentivar mulheres dentro dessa área e meninas, né, que acham que precisa ser gênio para fazer exatas. Aí, na verdade, eu ia perguntar para você se você acha que é uma análise correta, né, e depois um dia eu passar aí, combinar com você para a hora que a gente tiver com tudo organizado na comunicação social do IP, para a gente fazer uma ação dentro dessa área também, que eu acho que seria muito legal. Bom, obrigada pela
pela sua colocação, eu acho que é perfeita, né? Eu acho que o grande problema, talvez, se a gente pode dizer que essa comunicação seja um problema, né, é que hoje qualquer um comunica qualquer coisa de qualquer jeito e não se atenta justamente a esses detalhes que são tão importantes, né? Então, acho que a educação científica é tudo, ela não é um extra, ela faz parte desse ecossistema da pesquisa, da inovação, né? E mais do que informar, quer dizer, qualquer um posta qualquer coisa de qualquer maneira, né? Mais do que informar, a gente tem um papel crucial que é o do engajamento, né? De novos talentos dessas meninas, dessas mulheres. E todo o olhar que a gente tem para essa subjetividade, além dessa parte social, estrutural, que todo mundo conhece, eu comecei por ali, todo mundo devia falar, mas isso a gente já sabe, né? Então, eu uso, sim, óculos para perto, como eu disse na minha apresentação, mas eu todos os dias coloco meus óculos científicos para enxergar muito longe. E essa parte da subjetividade eu acho que é essencial. Vamos trabalhar juntos, sim. Muito obrigada. A Milena, você levantou a mão? Quer dar uma Se eu puder palavrinha? só pontuar uma coisa que é muito importante disso que a Carla e a Denise falaram, eu vejo muito essa síndrome da impostora realmente em todas nós, e é algo que a gente passa, acho que a nossa carreira inteira, e vivência enquanto mulheres tentando quebrar isso. Mas aí tem um momento, acredito que vocês já devam ter passado por isso, que é quando a gente quebra, a gente se reconhece num ponto saudável de eu sou boa em XYZ, eu vou até aqui, e aí somos lidas como arrogantes. Mas ela se acha. E aí, por que eu acho importante falar isso? Porque a síndrome da impostora é mais um jeito de colocar a responsabilidade inteira na gente. Quantas vezes já não me colocaram nesses cursos de gênero, de empoderamento feminino, não falaram, mas a mulher não tem o cargo da posição de liderança porque ela tem a síndrome de impostora, porque ela é insegura, porque você não se posiciona bem, sempre nos culpabilizando de que nós temos que ser mais como os homens. Mas se nós somos arrogantes, não temos tato, sabemos lidar com as pessoas. Então eu digo isso até porque nós mulheres, quando a gente vê uma mulher confiante, a gente também às vezes acha que ela está sendo arrogante por causa do filtro social que nós fomos ensinadas. Então, e é curioso, porque se a mulher é nova e confiante, ela é nova demais para também se achar tanto. Se a mulher é experiente e é assim, mas ela também está se achando. Então, não tem idade certa para a mulher ser confiante, a idade certa é ser homem, aparentemente. Então, eu acho importante a gente se auxiliar nesse sentido, de apoiar as nossas colegas, a gente fala com confiança e a gente se proteger e não falar, poxa, mas ela tem que ser confiante mesmo, ela é boa, ela manda bem, ela não tem que ser insegura, a gente não tem que falar baixo, não tem que falar mansinho, a gente não tem que ser super humilde, e isso é uma coisa que, para tirar a culpa da gente, a responsabilidade sempre cai em cima da gente. Temos que sim cuidarmos das inseguranças, acho que isso sempre tem que ter no que a gente for falar de liderança feminina, mas também entender que tem a outra parte da nossa sociedade que também não está pronta para aceitar uma mulher que está pronta para ser líder. E que a gente não se importa também, vamos continuar sendo líderes, eles estando prontos ou não. E se você me permite, Caroline, só completar mais uma pequena coisa, acho que isso é tão importante quando a gente está falando de novas gerações, dar voz, né, para que não seja uma demanda terceirizada, para que as meninas sim saibam começar a se posicionar, né, mesmo em momentos delicados da vida, esses momentos de escolha, onde a autoestima às vezes não é a melhor, mas que elas aprendam a falar em nome próprio, né, e ter voz. Muito obrigada. Chegamos agora, né, no encerramento desse painel. Esse painel é uma convocação para que as mulheres na ciência, diversificando formas de acesso ao conhecimento e lideranças jovens, seja reconhecida como pilar das políticas de equidade e desenvolvimento sustentável. As experiências e o debate aqui compartilhados têm como objetivo levar os desafios e as soluções discutidas para gerar políticas públicas consistentes e sustentáveis no setor nuclear brasileiro. Que essa mesa, assim como toda a Conferência Livre, promovida pela UEM Brasil 2025, seja um ponto de partida para um compromisso coletivo com a equidade de gênero na ciência e especialmente no setor nuclear. Gostaria de agradecer às instituições que estão apoiando este painel, o IPEM, SBPR, Brinks e ONF e a ANPG, as mulheres da organização da UEM Brasil, Conferência Livre, e a gestão Diversidade e Inclusão por promover essa conferência.
Agradeço também a participação de todas as pessoas aqui presentes e as painelistas dessa mesa. Aproveito para fazer um convite, na verdade 2, marquem a Win Brasil, sigam e marquem a Win Brasil, usem nossas hashtags, e daqui a pouco, a Thelma Fonseca vai moderar a mesa Empreendedorismo e Inovação para Mulheres. Muito obrigada pela presença e até já.